Fala, líderes! Estamos ao vivo aqui então para mais uma live, a primeira do dia, a primeira transmissão do dia. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Então, você que vai acompanhar essa live aqui, coloca o nome da sua cidade, quero saber. Você que vai acompanhar aqui, quero saber de onde você é. Quero falar também o nome da sua cidade. Então, coloca aqui para mim de onde você está me assistindo. Eu que tive uma notícia boa demais agora. Daqui a pouco vou colocar nos stories para vocês. A gente tem aí uma agenda muito carregada essa semana, hein? Eu trouxe grandes nomes aqui para bater um papo com a gente. O primeiro da semana é o Igor Maurício Barreto, que vai estar com a gente aqui. E o Igor, quando você estiver online aí, me sinaliza, hein? Me dá um ok, por favor, para eu saber que você já está aqui com a gente, que eu já vou te colocar para dentro, tá bom? Deixa eu ver as cidades aí então. São Paulo tá com a gente. Boteco Original, lá na Olegário Maciel. Adoro a Barra da Tijuca, que legal. Tô acabando de ajeitar o meu material aqui. Mais de 30 pessoas online com a gente. São Salvador tá aí também. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Arujá, São Paulo. São Paulo, Franco da Rocha. São Paulo, capital. Uberlândia, Goiânia. Putz, mas só cidade que eu adoro, hein? Goiânia é fantástico, Uberlândia nem se fala. Uberlândia era para eu ter estado em Uberlândia no início do mês de maio. Eu tinha um compromisso em UD, né? Uberlândia. Infelizmente não consegui estar presente por tudo isso. Mas em breve vamos estar aí em Uberlândia. Uberlândia, que foi uma cidade que eu trabalhei por um ano, uma cidade que eu adoro pessoalmente. Uberaba tá lá pertinho de Uberlândia, Triângulo Mineiro, BH tá aqui do meu lado, né? Rodrigão. Bredenburger, Rio de Janeiro, Felipe tá por aí. Juiz de Fora, a galera do Supremo Gosto Restaurante, que é membro VIP do portal. Quem for membro VIP também sinaliza aí pra mim, hein? Galera que é de hambúrguer hoje vai gostar muito dessa live. O cara que eu tô trazendo é especialista em hambúrguer, um cara muito foda em hotelaria, já teve aí vários restaurantes. É o Igor Maurício Rabelo. Deixa eu ver se ele já tá por aqui com a gente. Opa, o Igor já tá. Pega ali pra mim, por favor. Valeu. Sinop, no Mato Grosso. Que massa. Coffee. Fala aí, Igor, tudo bem? Miami. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? O pessoal tá muito animado já aí. O pessoal tá animadíssimo aqui nos comentários, muita gente de muito lugar. Eu vi aqui gente do Acre, legal, cara. Eu nem sabia obrigado. que existia de verdade, cara. Eu achei que fosse produção do inconsciente coletivo. Existe, né? O Acre. Não sabia, não. Cara, obrigado aí pelo seu tempo, obrigado pela sua Que disponibilidade. isso, obrigado você pelo convite, de jeito nenhum. É um prazer enorme. Além de fazer uma honra estar aqui. Perfeito. Do Acre aí, a gente tem alunos do Acre, pessoas que estão no portal, donos de restaurantes que são do Acre. Temos um pessoal de Roraima, de Rondônia também. Inclusive, um super abraço no coração do presidente da Abrazel, o Vargas lá. Um grande abraço para ele, um cara sensacional. Falando nisso, tô devendo um telefonema para ele aqui. Fez uma live fantástica com a gente aqui. Então, de norte a sul do Brasil, a galera sempre tá ligada aqui com a gente, Igor. Então, seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor aqui e para que elas entendam como é que você vai contribuir com a gente aqui hoje. Então, vamos lá. Muito obrigado novamente pelo convite, né, para eu poder participar aqui com o pessoal. Eu tenho pouco tempo nesse ramo de restaurante, né? Eu comecei em 1800 e... Mentira, tô brincando. Mas já fiz 21 anos
de bares, restaurantes, de formação. Engraçado que eu fiz hotelaria depois, que eu já era do ramo. Então, na verdade, eu larguei uma faculdade de Direito para abrir meu primeiro negócio, né? Apesar de já ser do ramo, eu já tinha participado de outros negócios em gastronomia, tive boate, participei. Comecei como Uau! produtor de evento com 17 anos. Então, eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos e escolas maravilhosas. Eu fiquei 2 anos trabalhando no Clube Med, que é uma referência absurda em serviço e experiência, né, cara? Naquela época a gente não falava experiência e o Clube Med já vendia experiência. Então, sempre foi Verdade. muito Mas legal, assim. voltando um pouquinho aí, ó, porque já tem uma coisa curiosa aí, quando você saiu lá da faculdade de Direito para montar, não? Tá, picotou um pouquinho, se você puder repetir. Quando eu saí da faculdade de Quando... Direito, eu fui abrir o meu primeiro negócio. Foi em 2000. 2000. Não, então, Foi meu primeiro negócio. a pergunta é, quando você saiu, o pessoal não falou que você era maluco, não? Pô, você vai deixar o direito, uma coisa muito Não, mais certa, já uma coisa muito falavam mais... antes. Então eles falavam antes. Na verdade, quando eu já trabalhava à noite, que eu fazia faculdade, já trabalhava à noite e trabalhava no Clube Médio, eu falava, você é maluco. Porque, na verdade, eu acho que pelo fato de me conhecerem, eles diziam, não sei o que você está fazendo na faculdade de Direito. Me chamaram de maluco porque eu fui abrir um negócio. Me chamaram de maluco porque eu errado. Então vai abrir negócio. Então foi uma experiência assim. Na verdade, a história foi a seguinte, cara, tem uma passagem pitoresca nessa história. Existia uma boate chamada Madame Caos, no lugar onde eu abri essa tonteria, na praia de São Francisco, em Niterói. Era uma boate que era muito vanguardista, muito para frente do que se imaginava na época. E as sociedades convicto em dizer não. Acho que deu uma picotadinha aí. Fui para a reunião convicto em dizer não, não quero isso para mim e tal, não sei o quê. Quando eu entrei lá, eu fui possuído pelo espírito que está me possuindo até hoje. E eu falei assim, vamos embora, vamos para dentro. Eu fui convicto em dizer não e saí de lá com uma dívida. Então, foi a primeira dívida que eu fiz para fazer esse negócio. Porque eu fui na cara e na coragem, não tive Era o que eu ia dizer, auxílio olha financeiro. só. O pessoal fala que realmente precisa de muito dinheiro para montar um negócio e às vezes não precisa de muito, né? Você precisa de influência, você precisa de coragem, você precisa às vezes, de ter um nome bom, né? De ter crédito, obviamente. Isso é importante. Algumas pessoas falaram aí que a live estava travando, eu só tirei aqui do 4G e coloquei no Wi-Fi, tá, galera? Eu acho que agora tá legal. Mas, voltando aqui, a gente precisa muito mais dessa iniciativa e, claro, diferente do que a gente fazia antigamente, hoje é necessário uma preparação maior, porque cada vez mais os negócios estão mais profissionais, né, Igor? Isso é uma demanda gigantesca, cara. Hoje, assim, naquela época, eu sempre digo isso, naquela época a gente tinha condições de fazer isso sem uma profissionalização prévia. Hoje não existe isso. Hoje, na verdade, não existia essa ferramenta antes. Hoje existe. Existe o Porquê Restaurante, por exemplo, que está aí com conteúdo importante pra caramba para capacitação profissional das pessoas. Hoje é impensável isso. Não tem como hoje você brincar mais de bar e restaurante sem poder procurar, ter um auxílio, ter um apoio, se qualificar como deveria, entendeu? Foi-se o tempo que a gente conseguia, igual um doido, entrar. Na época não tinha cartão de crédito. Cara. É verdade. Dinheiro e cheque. Olha que coisa linda. Hoje em dia, não tem mais isso. A complexidade é muito grande. Sim. E a responsabilidade que a gente tem é enorme. Por 2 motivos. Um, de saúde pública, a gente tem uma responsabilidade enorme de saúde pública. E um outro, que as pessoas entregam para a gente, olha só que especial, as pessoas entregam para a gente os momentos que elas escolhem para elas. Elas entregam para a gente. É verdade. Então, é super responsável por isso, por esses momentos. Muito além de vender comida, muito além de ter um negócio que a gente tem o sonho ali, porque cozinha bem, a gente está trabalhando ali com a emoção das pessoas, com a felicidade das pessoas, com o momento de entretenimento. Então, diferente de antigamente, quando você está contando aí, eu também que aqui
nasci dentro de um restaurante, fui criado dentro de restaurante. É, antigamente as opções eram muito restritas, né, Igor? Você tinha pouquíssimas opções na cidade, mesmo em cidades grandes como o Rio de Janeiro e São Paulo, a quantidade era infinitamente mais reduzida do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem. Não existia isso antigamente, né? Hoje tem Não, especialidade não. em tudo, né? A gente tem Eu um acho cara que é o mercado. especialista em cada tipo de culinária ali. Exato. Antigamente não tinha isso, né? Fala um pouquinho mais. Então, justamente isso, cara. Eu acho assim, o mercado foi se desenvolvendo. E como todo mercado que vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, ele vai segmentando. Então, hoje a gente tem uma segmentação de mercado muito Exato. grande, porque o mercado amadureceu. Hoje você consegue, chega em BH, por exemplo, que é perto de você aí. Você tem lá restaurante chinês, japonês, thai, você tem imigrante árabe fazendo comida boa na rua, Verdade. ali na Verdade. Savassi. Você Verdade. tem gente lá em Vila da Serra, você também tem. Eu sei porque eu tenho um grande cliente aí, que é a cervejaria Capa Preta. Os cardápios da Capa Preta são nossos e Ah, a que gente, legal, parabéns. quando tudo explodiu, eu estava em BH para implementar o cardápio de BH. Eu tive que voltar correndo porque tudo isso aconteceu. Uau. Mas é muito bacana que você tem essa possibilidade. O mercado vai amadurecendo, você tem essa segmentação e mais exigência de profissionalismo ainda. Quer dizer, hoje a gente tem uma situação muito sui generis. Por quê? Porque hoje você não pega a comida e vende e ponto. Você pega a comida, você tem uma responsabilidade sociocultural com aquela comida, você tem uma responsabilidade de saúde pública, você tem todos os custos que demandam para a gente levar aquela comida na mesa, entendeu? E ainda assim a gente tem que ganhar dinheiro. E fica por último. Coisa que não deveria ser assim, né? Porque as empresas existem por pressuposto para ganhar dinheiro. Verdade. E às vezes a gente esquece disso. Isso vai ficando para depois, para depois, para depois e não é o certo. Né? Sim. Então, tô cheio de amigos aqui na live, aqui falando. Eu estou acompanhando bastante gente aí te saudando, mandando abraço, falando que você é um cara Porque foda. gordo é um ponto de referência, é divertido, sabe? Aquele gordo ali. Onde é que é a padaria? É do lado daquele gordo. É assim, entendeu? Então, assim, quando o cara fica assim, ele fica bacana por causa disso. Ó, por exemplo, Rafael Fazolo, que entrou aqui, chefe de cozinha, maravilhoso. Eu tô falando que é maravilhoso porque eu tô aqui na live. Eu só tô falando que é maravilhoso porque tá aqui na live. Mas ele é um que é assim, entendeu? Olha lá o gordinho passando aqui, gordinho. É assim, entendeu? Cara, conta um pouquinho da sua trajetória, dos restaurantes que você já passou, dos restaurantes que você já montou. Conta um pouquinho aqui pra gente, até pra gente entender um pouco da sua experimentação, de tudo que você já passou até hoje, que eu sei que é bastante vasto, mas as pessoas aqui precisam saber também. Não, lógico que não, é verdade. Acho que a tonteria foi meu primeiro grande desafio. Eu digo que foi minha faculdade, foi a tonteria. Eu tinha um restaurante mexicano embaixo, uma boate em cima, que em determinado momento virava tudo boate. Naquele momento, a gente quando é picado pela abelhinha, né, do empreendedorismo, você fala assim, não tô feliz só aqui, não. Eu só trabalho 14 horas por dia, eu tenho mais aí umas 2 horinhas de sono, eu tenho mais umas 6 horas para trabalhar. Né? É verdade. Então a gente fica enlouquecido, assim. Então, assim, eu comecei a desenvolver outros projetos. Tive o prazer de ter tido 4 fracassos retumbantes na minha vida, que eu acho que foram que me fortaleceram e me deram uma experiência muito grande para prosperar nos que eu prosperei também. Então, eu fiquei com a tonteria e fiquei fazendo outras coisas. A tonteria Fala um pouquinho funcionou. Sobre isso. Fala um pouquinho sobre esses projetos. Vou desenvolver bem isso aqui agora. Legal. Na verdade, eu fiquei com grandes projetos e com pequenos projetos em paralelo. E aí eu fiquei convencido de que eu poderia fazer meus grandes projetos e tocar os meus pequenos projetos da mesma forma. Foi quando eu me deparei pela primeira vez com a necessidade de você ter um ambiente organizacional, uma equipe coesa, que te fortaleça a ponto de você ser o dono. Eu acho que essa balança, hoje, ela é a mais complicada, é a mais delicada para a gente. É você ter o distanciamento crítico para ser empresário e continuar tocando a sua operação e vivendo a sua operação. Esse distanciamento crítico e essa balança,
Eu acho que é... Inclusive, você já tocou nesse ponto algumas vezes aqui com o seu conteúdo, eu acho fantástico. Acho que está de parabéns, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Essa balança é muito importante, porque muitas vezes você acha que você é capaz de fazer tudo. E aí você tem um burnout da vida. Sim. Entendeu? Foi assim também que eu tive aqui, quando eu quebrei meu restaurante, foi bem parecido, um processo bem parecido com o que você está falando, e para mim também foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores aprendizados, uma das maiores decepções que eu tive na minha vida, sem dúvida nenhuma, um fracasso que me custou várias noites de sono, muito choro, muito dinheiro, muita grana que foi embora, né? Um abalo psicológico muito grande, mas depois eu fui entender, Igor, que se não tivesse acontecido isso na minha vida, eu não tinha aprendido tanto, o portal Donos de Restaurantes com certeza absoluta não teria existido, e enfim, essas dores, né? A diferença das pessoas que realmente fracassam, né? Nos Estados Unidos, você sabe que as pessoas que falem as empresas, que perdem as empresas, que têm projetos que não conseguem, que dão certo por um tempo, mas que depois não conseguem ser evoluídos. São pessoas que são louvadas, são pessoas que são admiradas, são pessoas que são glorificadas ali no seguinte sentido: houve uma evolução, houve uma tentativa, você conseguiu empregar pessoas, você partiu para dentro do seu sonho. E no Brasil a gente interpreta isso, a gente cresce aprendendo que quem perde uma empresa, quem vem à falência, quem quebra uma empresa, é um cara fracassado. E eu tive isso muito na minha cabeça. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente, mas até aprender isso a gente sofre muito, né? Pois é, eu acho que assim, o que acontece é que não tinha ninguém como você para me dizer quando isso aconteceu. Que eu podia chegar e falar assim, olha só, não é o fato de eu ter, não funcionou isso aqui, não significa que eu seja um mau empresário, que eu tenha aplicado as más coisas. Uhum. Eu tenho um projeto que eu tenho certeza que eu apliquei o projeto no tempo errado. Uhum. Eu antecipei uma tendência que era muito para frente. Uhum. E aí, o que aconteceu? Pensamento além do tempo, né? O timing. Você sabe que a gente estuda muito modelagem de empresa e o que você está falando é uma coisa fantástica. Muitas e muitas empresas acertam e chegam a crescimentos explosivos, bombásticos, porque acertaram o timing, mas muitas empresas ou erram o timing para mais ou para menos, e isso faz total diferença, que é como você está falando. Muita gente errou em comida vegana, em comida vegetariana, em comida natural, e tentou fazer isso há 10, 15 anos atrás no Brasil, e não era o timing correto. E a ideia era certa, eles estavam além do tempo deles, e pelo que eu estou entendendo até agora, foi mais ou menos o que você estava querendo contar, né? E exatamente. Não, mas existe ainda um componente importante. Eu juro que eu vou lá voltar. Eu sou o melhor do mundo para não manter a história. Vou lá na frente e volto. Tá tudo bem. Tá super legal. O grande lance, cara, é que você tem que viver aquilo. Tem que fazer sentido para você antes de fazer sentido para o cliente. Então, muitas pessoas fizeram isso que você falou, erraram o timing de fazer comida natural. Nem sequer existe uma tipificação de comida natural. Sim. Existe tipificação de comida saudável. Comida saudável pode ser saudável para uma pessoa e pode não ser para outra. Verdade. Então é muito difícil. E você tem que viver aquilo. Verdade. Não adianta o cara chegar e falar assim, meu restaurante é fantástico, hein, cara? Que insight, hein, galera? Olha só, a gente realmente tem esse costume de dizer comida natural, mas o que o Igor trouxe agora foi fantástico. Olha isso. O que vem a ser comida natural? Dependendo dos ingredientes que você usa no hambúrguer, você está usando ali ingredientes naturais para produzir o que a gente chama de, às vezes, uma comida um pouco mais fat, um pouco mais gordurosa. E isso depende também, que você pode ter um hambúrguer vegano, você pode ter ali um hambúrguer feito de planta, né? Plant-based, e enfim... Você tem uma série de classificações. E eu nem vou entrar em hambúrguer. Primeiro, porque eu não sou cozinheiro. Segundo, porque eu estou falando com um cara que sabe tudo de hambúrguer, né? Então, vou deixar. Não, mas calma lá. O grande lance não é esse, cara. O grande lance é o seguinte. Eu demorei a perceber isso através desse sucesso e fracasso. Mas uma coisa que me fez ter certeza e convicção de que o sucesso ele funciona a partir do momento que você vivencia o conceito. Existe um propósito, existe um conceito naquele negócio que seja alinhado com os seus valores. Uhum. Não adianta você querer chegar, ou com os valores de quem estiver na frente da operação. De repente você tem uma pessoa que está alinhada com os valores. Agora, se você chegar
e colocar um gordo de 110 quilos para tomar conta de um restaurante orgânico que não tem proteína, carbo zero, bicho, não vai, uma coisa não conversa com a outra. Não conversa, não conversa. Então, assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, essas coisas servem para uma só coisa, e eu acho que você vai concordar comigo, é a conexão com o cliente, é a conexão emocional, é estabelecer aquele vínculo emocional. É isso que é o grande lance, o grande sucesso é essa vibração, essa sua vivenciar o seu negócio e conseguir fazer essa conexão emocional com o seu cliente. E aquele cara deixa de ser seu cliente, passa a ser seu freguês, seu evangelizador, seu parceiro. Por quê? Porque ele está entendendo que aquilo faz sentido, que aquilo se completa de alguma forma com ele, que aquilo faz sentido dentro dele e na percepção dele. É meio louco essa Super concordo com tudo que você está falando. E é por isso que a gente precisa de entender tanto de posicionamento de marca, de cliente-alvo, né? Quem é realmente o nosso cliente ideal, para quem que a gente quer fazer o tipo de comida que a gente faz. E eu já falei isso várias vezes, não me canso de falar aqui nas nossas transmissões, nos nossos vídeos, dentro dos nossos treinamentos, que um dos maiores erros que eu via quando eu prestava consultoria era exatamente isso. Quando você pergunta para o dono do restaurante, quem é o seu público-alvo? Aí o cara fala, Mariano, todo mundo que come, todo mundo vem no meu restaurante. Sim, todo mundo, é verdade. Mas você tem ali um 80-20, um 70-30 que você precisa comunicar com o seu público, você tem que entender a linguagem dele, você tem que entender a qual tribo ele pertence, que tipo de valores ele tem, o que realmente é importante para esse cliente. Aí sim você vai conseguir se conectar com essa marca. E é muito simples entender isso, tá? Tem um público que é mais despojado, tem um público que é menos despojado, que é mais formal, tem um público que é mais tradicionalista, não gosta tanto de experimentar, outro público que é mais futurista, inovador. Então a gente precisa entender o que o seu público busca, porque é muito além, como o Igor começou essa live dizendo, e que eu concordo, é muito além de servir comida, tá? A gente está falando de experiência, de ser escolhido para um momento muito bom, de não ter muita oportunidade de falhar. Então, quando a gente conhece melhor esse público, quando a gente tem uma conexão, até no coaching, a gente chama isso de rapport, que é quando você cria ali uma conexão maior, quando você está falando a língua do seu cliente, quando nada mais importa que sim a comunicação que você está com ele ali, olho no olho, ou se é no telefone, ou aonde for, o seu cliente é o foco, você sabe o que ele precisa, você tem a condição de oferecer os seus produtos para ele, entendendo que você tem uma solução para ele. Então, o pior vendedor é aquele que vende o que ele não acredita que seja uma solução. Né, Igor? Ele vende pelo dinheiro apenas ali, pela necessidade que o vendedor tem. Geralmente, essas pessoas que fazem isso não conseguem ter uma evolução, uma escala muito maior e talvez sobrevivem muito pouco tempo no mercado. Por outro lado, se você entende a importância que o seu cliente tem para o seu negócio, se você entende quais são os problemas que ele vive no dia a dia e trabalha para resolver aqueles problemas dele ali, você tem uma oportunidade de solucionar, né? Corroborando isso com o que você está dizendo, foi genial a sua fala, eu costumo dizer o seguinte, que a gente não trabalha mais para o cliente, a gente trabalha para o comportamento de consumo dele. Então, se o cara ele é cliente de vários lugares, ele não é só seu cliente, não é como era antigamente, que eu vou nos bar do Seu Joaquim, todo dia eu vou no bar do Seu Joaquim, o bar do Seu Joaquim que existe para mim. Não, tem um dia que eu quero comer japonês, tem um dia que eu quero comer comida australiana. Verdade. Tem um dia que eu quero comer comida neozelandesa. Não importa. Importa o seguinte, é o comportamento de consumo, é a motivação dele. Então, se você estabelece esse vínculo emocional com as pessoas, você estabelece esse vínculo de entendimento, ele é fundamental, que é a ponte que a gente constrói para isso, né? Então, eu acho assim, fundamental a tua fala. Deixa eu só retomar lá, porque eu sou o melhor do mundo para desvirtuar as histórias. E aí fica complicado. Tem mais de 60 pessoas online com a gente. Vamos lá. Tem, ó. Tá, a galera tá participando muito, tá muito legal aqui, muito bacana. Muitas pessoas botando coraçõezinhos. Eu fico muito feliz com coraçõezinhos. Que me deixa muito feliz. O Diego bateu uma palminha aqui, mas ele vai botar um coraçãozinho já, que eu já falei aqui do coraçãozinho, ele vai botar. Mas o que eu acho mais legal, cara, é que nessa época da tonteria, quando a gente trabalhava
a gente trabalhou a casa, a gente sabia que, por ser boate, a gente tinha um começo, meio e fim. A gente sabia que ia ter um fim. E a gente estabeleceu esse fim. A gente falou, daqui a 5 anos, a gente para. Uhum. E a gente parou com 5 anos e meio. Foi a hora certa de parar, quando eu desenvolvi um outro projeto de uma casa que existe até hoje. Eu saí da sociedade tem 5 anos, mas ela existe com sucesso muito grande até hoje, em alta performance. Uma casa bizarra, de 320 lugares, grande, caramba, que foi um tremendo desafio na minha vida, foi minha pós-graduação. Enquanto isso, eu desenvolvia os meus projetos em paralelo. O que aconteceu? Em determinado momento, muitos anos depois de 15 anos, de ter desenvolvido vários projetos bons, ruins e tal, eu me vi da seguinte maneira. Eu tinha esse restaurante, 320 lugares, na Praia de São Francisco. Abri um restaurante com o mesmo nome em Friburgo, 6 meses antes da chuva, daquela chuva que caiu em Friburgo, que caiu tudo, que foi o bendito, como o Bruno está dizendo aqui. Escreveu errado, mas tá bom também, justo. Eu tinha uma pequena participação num restaurante na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, e tinha um bar em Botafogo. Eu quase infartei. Em determinado momento... Era Lagoa e Botafogo? Lagoa, Botafogo, Friburgo e Niterói. Que massa, hein? Foi um pequeno pedaço de tempo, não todos com o mesmo nome, né? Diferente, sociedade diferente, portanto, modos operantes diferentes. Eu olhei e falei assim, cara, eu comecei a contar, eu vi que tinham 200 e poucos funcionários embaixo de mim. Eu dormi várias vezes descendo a Serra de Friburgo, aquele bate-volta aí, voltando um dia. E aí eu parei e falei assim, cara, eu vou morrer. E aí eu comecei a descobrir que o que me dava, desculpa o palavreado chulo, pessoal, me dava um tesão maior do que tudo, era aquela coisa de fazer uma novidade, de fazer um cardápio novo, de criar um conceito novo, de estabelecer novos padrões, novas coisas. Então eu falei, cara, eu já tinha tinha umas 2 ou 3 experiências com consultoria. Eu falei, cara, eu vou fazer um plano para em alguns anos eu migrar para trabalhar apenas com consultoria, mentoria e tal. E eu fiz esse plano, 2, 3 anos depois, eu comecei a me dedicar apenas à consultoria. Hoje eu apenas já é muito mais do que o suficiente. Hoje eu me dedico à consultoria, né? Eu ajudo pessoas que precisam de ajuda e ajudo pessoas a desenvolver novos conceitos, novas coisas. Para isso a gente desenvolve, eu sei que você vai me entender super bem, a gente desenvolve métodos para criar condições para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Então, você vai percebendo as coisas, de onde vem o problema. Você falou, eu tenho vários clientes que eu chego lá e o cara identifica que ele não conhece o cliente dele. Ele fica assim... Eu acho assim, ainda pior do que isso, é quando você chega lá e você tem 2 sócios que, apesar de pensarem muito parecidos sobre a casa, pensam diferente. E aí cada um vai para um lado. Verdade. E aí, o problema não é o origem de todo mal. Né? Porque esse pensamento tem que se complementar. O problema é quando esse pensamento entra muito em choque, né, Igor? Eu super concordo com você, mas vamos lá, para não perder. Não, é uma coisa que eu percebo muito. Assim, cara, o resultado final é reflexo do nosso comportamento. Darcy Ribeiro sempre disse que não é que o exemplo fosse a melhor maneira de se ensinar. É a única. É a única, verdade. É a única. E o grande lance é o seguinte, é que a gente, muitas vezes, tem comportamentos que a gente não percebe. Às vezes o cara, por ser dono, ele fala assim, não tem problema no meio da noite, eu começar a tomar meu shopping e sair de lá doidão. Não é legal, porque você está dizendo para o seu funcionário que isso é uma conduta profissional aceitável, e não é. Concordo. Você tem uma série de coisas que você tem que parar e prestar atenção e olhar, que a grande maioria da origem do mal, a grande origem das coisas é de cima para baixo. É sempre aquela coisa do alto. Às vezes você está com um comportamento que você não percebe. Eu passei uma época da minha vida muito estressado. Muito. E o que acontece? Eu estava fazendo a minha equipe ficar estressada. E eu precisava mudar. Igor, olha só, preciso parar, não tem jeito. Olha só, o que você está falando é tão importante. A galera que está nessa live, quando eu falo de liderança, eu falo muito de liderança, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em montar a equipe, e eu aprendi a montar a equipe na dificuldade. Eu trabalhava na Vale,
e eu tinha mais de 30 funcionários e tinha 2 empresas, eu fui obrigado a aprender a montar a equipe de longe, a treinar essa equipe de longe, a administrar principalmente tantas vezes que eu fui roubado. Então, por tudo que a gente passou, eu consegui aprender na dificuldade, no suor, no prejuízo, e isso realmente é uma coisa que dói muito, porque a gente trabalha muito exaustivamente para a nossa empresa dar lucro, para ela prosperar, para ela crescer, e muitas vezes, quando você não tem domínio sobre a sua empresa, você é assaltado. E aí você trouxe também um insight aqui super legal. O primeiro deles, não tem outra forma de liderar sem ser pelo exemplo. Então, não adianta eu pedir para um funcionário meu que ele seja respeitoso com o colega dele, que ele consiga desenvolver uma cultura organizacional, que é o que a gente trabalha duro todos os dias, para que os nossos colaboradores incorporem aquela cultura organizacional, e de repente na minha cultura tem a palavra respeito. E aí um funcionário, um colaborador vem conversar comigo e eu dou uma má resposta para aquele colaborador, porque eu sou dono. Isso é um absurdo de marca maior. É o cara que é líder e se sente superior porque ele está na cadeira de líder, ele está redondamente enganado. Esse tipo de liderança já não funciona mais há muito tempo. A gente entende que é necessário que a gente explique para os nossos colaboradores qual é o caminho, que a gente facilite o caminho deles. Nós somos muito mais maestros, mas os holofotes têm que estar todos para eles, né? E a gente tem que agir pelo exemplo, não tem outra coisa. E a segunda coisa que você falou também, que foi tão brilhante, que é, pô, Maranhão, minha equipe tá uma merda. Ah, tá, então vamos conversar, vamos entender. E aí, quando você começa a fazer algumas perguntas para o líder, você percebe que a vida dele é uma vida que está muito difícil, é uma vida que está muito complicada, complexa. O cara não consegue ter felicidade, não consegue ter momentos de lazer, não consegue encontrar prazer, não consegue encontrar gratidão na vida dele. E aí sim, ele passa esse feeling, ele passa esse sentimento, ele passa toda essa energia para a equipe dele. De repente quer que os caras façam o papel que ele não está fazendo. Então, isso não existe. Isso pode acontecer, já aconteceu comigo, você também contando aí que já aconteceu com você também, pode acontecer com o empresário que está assistindo a gente. Então, já ficam 2 grandes insights aqui nessa live, que não existe liderança sem exemplo, e muito menos que quando o líder é um cara que está mal por qualquer motivo, possivelmente a equipe também vai estar mal se ele não conseguir reverter isso e deixar isso transparecer para a equipe dele, né? É o cara que já chega reclamando, é o cara que está sempre chamando atenção, brigando, xingando, e nunca é aquele cara que é o incentivador, é o cara que acredita, é o cara motivador, é o cara que vai trazer ali estímulos para que a equipe cresça, né, Igor? Continua. É isso aí, perfeito. Tua colocação foi essa. Acho que, inclusive, eu estou aproveitando aqui o gancho do Bruno, que falou aqui, perguntando sobre tendência. Essa é uma das grandes tendências na verdade, é o seguinte, é só para fazer um preâmbulo aqui para poder entender. Todas as tendências pós-quarentena, eu não vou falar sobre pós-pandemia, eu vou falar sobre pós-quarentena, elas já existiam antes. Elas foram aceleradas com a quarentena. O Karnal deu uma entrevista para a CNN genial falando sobre isso, que a gente acelera a tendência, a gente não cria novas tendências. E uma das grandes tendências é a liderança positiva, é a liderança assertiva e positiva. Essa talvez seja uma das grandes tendências do pós-quarentena, para que a gente possa chegar e desenvolver uma equipe com desafios muito maiores. A gente está saindo muito da zona de conforto para conseguir voltar. A gente vai ter que sair da zona de conforto para conseguir voltar, criar soluções criativas criar soluções criativas foi ótimo, porque foi redundante, mas dentro desse contexto a gente vai precisar muito disso. Por quê? Porque a gente vai criar... Gostei tanto do que você está falando que eu estou até anotando aqui, tá? Que bom. Ó, eu vi as outras coisas que você escreveu aí, tô brincando. Mas, assim, o que eu acho, uma das grandes tendências é essa liderança positiva. E esse período de quarentena, eu estou dizendo para as pessoas, estou dizendo para os meus clientes, é uma bênção. Por que é uma bênção? É uma oportunidade que a gente está tendo de parar, olhar com calma, sem a pressão do dia a dia, sem a pressão do faturar, que eu preciso pagar uma fatura, que eu tenho que fazer isso, aquilo.
Calma, tu olha o big picture. Dá 2 passos para trás, olha e fala assim, cara, olha que legal que o meu negócio tá. Dá para fazer assim, assim, assim. A gente está passando dificuldade agora, mas a dificuldade é geral. Quando isso começou, eu tive muito cliente apavorado falando, calma, olha em volta de você. A dificuldade é geral, não vai ser sua, não vai ser do nosso segmento, vai ser do proprietário do imóvel, vai ser de todo mundo. Então, calma, vai estar todo mundo de mão dada. Em barcos diferentes, mas de mão dada. Então, olha, quando você olha por isso e você aproveita essa quarentena para fazer um dever de casa, reorganizar organizacionalmente a sua empresa, entender e fazer um autodiagnóstico de como eu posso fazer, e o dono de restaurante em vários outros lugares, vários outros não, muito poucos outros lugares, ajudam com essas ferramentas para que você possa fazer essa autoanálise, essa coisa. Então, é fundamental você fazer esse dever de casa para você ter uma liderança positiva depois. E a liderança positiva parte do pressuposto de que não estou apagando incêndio o tempo todo. Uhum. Eu preciso estar me antecedendo, e não é aquela história, pensar fora da caixinha, não é nada disso. É se anteceder, se você sabe que vai dar problema, você vê que vai dar problema. Se aquilo vai dar problema, para que insistir naquilo que vai dar problema? A gente acaba se apegando a umas coisas que a quarentena forçou a gente a se desapegar. Verdade. O que eu estou dizendo, o que eu estou acostumando dizer desde o início da quarentena, que é o melhor momento para a gente se desligar das nossas certezas absolutas. Uhum. Aquelas que a gente tinha como pilar central da nossa vida. Você pode esquecer, porque não existe mais. Eu não vou já partir do pressuposto que o meu restaurante vai abrir. Ele pode não abrir. Eu vou partir do pressuposto que eu faturo fácil isso, posso pagar um aluguel mais caro. Não! Você não pode partir desses pressupostos mais, não existe mais isso. Não existe essa verdade, né? O que as pessoas tanto falam do novo normal, é verdade que existe uma outra realidade agora, não adianta. Algumas pessoas às vezes questionam, sabe? Um seguidor da página aqui, a gente sempre trata com muito respeito todas as opiniões que são contrárias a gente, mas eu honestamente não acredito. Ele disse, daqui a pouco os restaurantes vão voltar ao normal e todo mundo vai voltar a frequentar como era antes. E, claro que não existe o que era antes mais. As pessoas aprenderam a pedir comida em casa, o delivery vai dar uma deslanchada muito grande. É claro que vai dar uma regulada, tá, gente? A gente teve um pico muito grande, porque as pessoas não podem sair de casa. Claro que esse mercado vai se regular, mas o novo normal aqui não vai acontecer o que era antes. E essa ida aos restaurantes vai ser uma coisa de muito mais exigência pelo cliente, porque agora a gente vê a mudança brusca que existiu na Europa, nos Estados Unidos, de chefes de cozinha muito renomados, com estrelas Michelin, deixando essas estrelas de lado, mudando ali um pouco o direcionamento dos restaurantes, fazendo uma comida mais democrática, uma comida com uma rentabilidade ali um pouco menor, mas mais focando em um volume diferente. Então, enfim, quem descobrir isso aí primeiro vai sair na frente, vai sair lucrando. Na verdade já está, né? Muita gente já ficou pelo caminho, infelizmente. Muita gente fez a transição muito rápido. E nesse caminho, sabe, Igor, eu vi restaurantes que mudaram o posicionamento e que deu certo. Por exemplo, cara, eu tenho um restaurante que é muito focado em entretenimento, é um bar que fica lotado de galera, paquera e tal. Pô, como é que eu vou fazer um delivery? Cara, a grande verdade é que não tem muito como fazer nesse segmento, mas aí até um cliente do portal, o cara fez de maneira brilhante, contratou 2 chefes, começou a trabalhar com uma cozinha praiana, uma cozinha também mais clássica e trabalhando com burgers também, enfim, vou resumir, tá tendo um faturamento excelente, ele teve ali um insight que o meu negócio funcionou muito bem, eu ganhei muita grana até agora, mas o que me trouxe aqui não é o que vai me levar até outro nível, então deixa eu ver o que todo mundo está fazendo, deixa eu entender aonde me cabe e vamos para dentro com uma adaptação muito grande. Eu estou com você, não existe esse mundo que existia antes da quarentena. Acabou. Eu acho que tem 3 colocações importantes sobre a sua fala. Mais uma vez, foi muito assertiva. Vou parar de escutar você, que você só fala a verdade, daqui a pouco eu vou ficar... Ô, louco, estamos aprendendo aqui, coisas importantes. Mas antes dessas 3 coisas, eu queria falar sobre o poder do duvido. Por exemplo, eu duvido que a galera que está aqui faça um print screen agora e publique lá no Stories marcando eu e você. Eu duvido.
Eu duvido. Marca lá, galera. Duvido. Dono de restaurantes Duvido. Igor Maurício Barreto. Marca lá, então, Duvido, que eu vou repostar mas tudo vocês, bem. hein? As três coisas que são mais importantes é a seguinte: desde o início da quarentena, a primeira frase que eu falei para minha audiência, para os meus clientes, foi o seguinte: galera, a palavra não é resiliência, a palavra é adaptabilidade. Adaptabilidade. A gente vai ter que desenvolver um ambiente totalmente adaptável o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque eu vou te contar uma novidade. Não só não existe mais aquilo, não existe mais, acabou. Sim. A chaga que essa pandemia está abrindo na humanidade, como o Lincoln disse aqui, a OMS disse que a pandemia não chegou no pico ainda. O grande lance não é esse, galera. Na sua cidade, quando começar a voltar, tudo vai começar a mudar de novo. E daqui a 1 mês e meio, vai mudar de novo. A gente vai passar um período de anos de muita mudança. Então, a gente precisa criar um ambiente organizacional adaptável. Você criar casas modulares, casas que consigam ter essa adaptabilidade desde o início até o fim. Inclusive, meu amigo Danilo da Cave de Baco está aqui dizendo que a adaptabilidade veio desde a época do Darwin. É verdade. Onde ele falava que não eram os mais fortes, nem os mais inteligentes, né? Eram os que conseguiam se adaptar mais rápido. E se adaptar mais rápido. Sim. Exatamente. E no nosso mercado, que é super cíclico, super rápido, é muito importante que a gente consiga se adaptar. Mas para isso a gente não pode se agarrar nas certezas absolutas. Por isso que eu disse que a gente precisa... Essa é a primeira observação. A segunda observação, muito bem que você falou, é que existe uma tendência enorme das pessoas, dos comércios e tal, olharem uma tendência que é olhar a origem. A gente vai ter uma corrida e uma busca enorme por coisas que façam sentido para as pessoas. Então, se eu vou te dar um exemplo claro disso. O Noma é um restaurante conhecido por todo mundo aqui, de vários restaurantes, já foi considerado o melhor restaurante do mundo mais de uma vez. Eu vou contar para vocês. Você sabe como é que o Noma reabriu? Não. Reabriu uma hamburgueria. Uau! O Noma, que era alta gastronomia, foi considerado o melhor restaurante do mundo, abriu vendendo hambúrguer. Uau. Por quê? Porque foi o que ele falou, é o que eu consigo fazer de melhor para vocês agora. Então, esse diferencial competitivo, ele vai ser fundamental da agora por diante. Ou você acha que é à toa que o Pedro de Artagão está fazendo receita simples em casa? Que o Alex Atala está cozinhando para você em casa. Está fazendo isso para mostrar para você que a simplicidade... Cara, Da Vinci tem uma frase genial. Eu ainda vou tatuar essa frase. Eu odeio tatuagem. Eu acho que tatuagem é um negócio horroroso. Da Vinci tem uma frase fantástica que ele diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. E a gente vai viver um período em que a simplicidade vai ser cada vez mais o mais alto grau de sofisticação. E a gente precisa enxergar isso nos nossos negócios para que a gente consiga entender que aquela onda de gourmetização que se transformou numa gourmetização errada vai afundar a gente, não vai levantar. A gente tem que buscar a origem. Eu tenho muito mais orgulho de dizer que eu uso um olho de cão pescado na Baía de Guanabara do que um salmão chipado que vem do Chile congelado. Por exemplo, o Léo está aqui falando sobre comida da vovó, que o restaurante dele tem isso. Tem um prato, tem 2 pratos das 2 avós dele. Que legal. Que fui eu que fiz, tudo bem. Eu te amo, Léo. Beijo. Mas essa coisa que as pessoas querem, esse vínculo emocional tem que fazer sentido, cara. Concordo. A gente viu, isso tudo fez com que a gente visse o quanto a gente pode perder. E a gente começa a ter o sentimento que você colocou muito bem, que eu acho que é a palavra que precisa estar dentro dos nossos corações, que é gratidão. A partir do momento que a gente começa a enxergar aquele todo e fala assim, cara, eu tinha tanto e não percebia. Mesmo agora, durante um período difícil, que a gente está passando dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, muitas pessoas, as pessoas estão olhando e falam assim, nossa, eu tinha tanto e não sabia. Como eu sou abençoado. Eu tenho falado isso muito para minha esposa em casa. Como eu sou abençoado. Ela olha para mim e fala, cala a boca, eu não aguento mais você. E aí a gente tem esse sentimento de gratidão enorme, entendeu? Porque a partir disso a gente consegue entender as coisas com uma parcimônia bem maior. Aquilo que você tinha, você não tem mais. Você que tinha um sucesso retumbante no seu restaurante, pode ser que não tenha mais. Por quê? Porque você tem que continuar fomentando o que dá certo. Não adianta achar isso. E Igor,
Rapidinho, rapidinho, o último ponto que é para fechar essa fala é o seguinte: não existe mágica. Vai procurar se investir em você. Primeira coisa, assina lá o dono de restaurante. Você precisa ser premium para você acompanhar os conteúdos. Você precisa procurar educação. Você precisa fazer. O EAD é uma tendência que subiu 1.500%, que vai subir 7.000%. A gente precisa disso. Parece um dinheiro que você fala assim, nossa, cara, faz uma diferença bizarra no produto final. Porque você está investindo em você, você está desenvolvendo e construindo aquela base sólida que vai ser, que você vai usar para qualquer momento que você for se adaptar. Então, faça esse investimento em você. Pode ser no dono, eu estou brincando que pode ser no dono de restaurante, pode ser no meu curso de mentoria online, pode ser contratando os meus serviços, pode ser. Mas assim, o mais importante é que você entender que essa não é a hora de você falar, não vou gastar dinheiro com isso agora. Não, é a hora de gastar dinheiro com isso agora. Porque se você não gastar dinheiro com isso agora, você pode não ter dinheiro na frente para gastar. Então é muito importante a gente botar na cabeça isso, porque essa qualificação, esse investimento em você é o mais importante nesse momento. Porque você precisa ter condições de ter essa adaptabilidade, você precisa ter condições de fazer esse ambiente organizacional, ter essa liderança positiva e, fazer, olhar de longe, você mesmo, fazer uma autocrítica e sozinho resolver o mundo inteiro, cara, poucos gênios na humanidade conseguiram. É verdade. Desculpa, eu te interrompi. Não, que isso, cara. Você fez um fechamento brilhante. Eu vou colocar 3 coisas aqui dessa importância de tudo que você está falando. O Vinícius, que está aqui na live, foi meu convidado da quarta-feira passada, um cara que entrou no portal em janeiro. O cara tá voando, enfim. Ele, na verdade, a competência é toda dele. Ele precisava de um empurrãozinho lá que o portal deu para ele, mas é um cara que ele falou, não é gasto, é investimento, e é isso mesmo, porque aí a gente se compromete. Quando a gente faz um investimento, a gente fala, porra, eu investi aqui, sei lá, o valor do portal, R$1.000, o valor de sua consultoria, X R$1.000, velho, alguém vai ter que pagar essa conta, no sentido de eu preciso evoluir, eu preciso faturar mais, eu preciso melhorar, então eu vou me dedicar a isso. E quando a gente não faz um compromisso, a gente acaba não dedicando. Mas voltando ao que a gente estava conversando, quando você falou de adaptação, pode parecer aqui, gente, que os caras estão falando que tem que adaptar, mas o que é adaptar? Olha só, quando aconteceu toda essa mudança, né, que foi em meados de 18 a 20, 22 de março, ali, dependendo da sua cidade. Eu peguei o meu cardápio, reformulei todo, adiantei, né? Agora eu vou colocar aqui a prática de tudo que o Igor falou. Como é que eu coloquei na prática? Eu adiantei uma série de coisas. Eu precisava trocar o meu sistema de ERP, que tinha sido feito para mim, a pizzaria, há algum tempo, e ele já estava bastante obsoleto, e a empresa que fez esse sistema nem existe mais. Então eu troquei o meu sistema de ERP, eu coloquei um sistema de delivery próprio, a gente colocou uma energia total no delivery, eu tive que fazer uma adaptação na minha cozinha, tinha acabado de reformar o meu restaurante, investi mais de R$240 mil nessa reforma, eu fui, quebrei a cozinha toda, coloquei ela no meio do salão, onde já tinha acabado de reformar, estava maravilhoso. Por quê? Porque não existe aquilo ali mais. Eu não posso ficar contando com o final do ano, não. Pode ser que eu nem chegue até lá. Então, reformamos a cozinha, mudamos o nosso software, colocamos um negócio, e eu falei, cara, agora eu tenho que bolar aqui uma estratégia para arrebentar no delivery. E aí, é aí que surgem as ideias, e aí eu bolei uma estratégia aqui junto com a minha equipe, a gente estudou e eu fiz uma estratégia e executei, a gente conseguiu fazer de 0 a 1.000 pedidos lá no aplicativo em 10 dias. Eu acompanhei. Ensinei isso para o Brasil inteiro, a gente teve mais de 40 mil acessos todo santo dia, graças a Deus a gente tem alunos aplicando a maratona. Ontem um grande amigo de Conselheiro Lafayette aplicou essa estratégia, me mandou uma mensagem, falou, Marane, acabou tudo aqui, acabou Catupiry, acabou Manjericão, acabou não sei o quê, teve a maior venda de uma segunda-feira da história dele. Então, na verdade, todas as crises realmente são bênçãos, porque as pessoas começam a se mexer, as pessoas fazem o dever de casa, que já era para ter sido feito há muito tempo, e a hora de acelerar é agora. A gente acelerou demais no nosso restaurante, os nossos investimentos em marketing, em publicidade, em crescimento, em embalagem, enfim. A gente precisava fazer uma coisa fantástica para não sair do mercado.
e, ao mesmo tempo, para conseguir dominar o mercado. Ontem, antes de dormir, eu estava fazendo um curso sobre felicidade. Inclusive, vou replicar parte desse curso na semana que vem, durante algumas lives que a gente vai fazer. E tudo isso nos mostra a importância do que a gente estava falando aqui, da realização, da adaptação, de saber que você pode conquistar ali o resultado que você espera e de entender que nada era como antes. A gente tem que investir em conhecimento mesmo, para que a gente seja melhor, para que a gente abra a mente, para que a gente tenha insights. A gente tem que entender que adaptar é necessário e não ser resistente à mudança. E aí sim, aí a gente tem os resultados que a gente queria ter há muito tempo e cercado de boas pessoas. As pessoas lá dentro do portal, hoje somos quase 1.000 pessoas lá no portal. Com certeza absoluta, elas me ajudam muito mais do que eu ajudo essas pessoas. Então, eu sou muito grato de estar rodeado de tanto empresário fantástico lá, que inclusive vendem muito mais do que eu. Tem gente lá que amanhã eu vou falar com o Jota. O Jota esse é o sentimento maravilhoso. Quando você está ali ajudando uma pessoa e o cara é muito melhor do que você fala assim, cara, é muito melhor do que eu. Eu tenho um puto orgulho. Eu tenho 5 ex-gerentes meus que são donos dos seus negócios hoje, que são muito melhores do que eu, cara. Eu acho genial isso. Eu acho fantástico isso. Cara, lá tem cara que vende sushi, vende muito mais do que eu, açaí vende muito mais do que eu, pizza vende mais do que eu, burger. Na verdade, a minha missão é unir grandes empresários, fazer com que esses empresários troquem informações, que todo mundo possa crescer. A nossa empresa aqui pesquisa e aplica muita coisa para municiar esses empresários que, inclusive, estão nos assistindo agora, quase 90 pessoas, para que eles tenham um resultado maior. Essa é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente traz pessoas incríveis como a gente está trazendo o Igor. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua pergunta para o Igor Maurício Barreto, já que a gente já está caminhando para o final dessa live que literalmente voou. Eu nem vi o tempo passar aqui. E eu quero saber essa pergunta para o Igor, porque o Instagram vai me desligar em exatos 7 minutos. Então vai dar para ele responder 2 perguntinhas aqui, fazer o fechamento. E enquanto isso, deixa eu dar o serviço aqui. Pessoal, não esquece do meu duvido, hein? Duvido. Publica aí lá no seu stories que você participou. Dá um print na frente. Marca o Igor, marca o dono de restaurantes. Inclusive, já segue o Igor aqui também, para ver o que ele faz de legal lá. Ele tem canal no YouTube também, tem vídeo, tem várias informações que ele vai dividir com vocês. Então, todo mundo está aqui em cima. Dono de restaurantes e o nome do Igor. Então, segue ele aí. Você vai ver muita coisa. Pessoal, e assim, falando que enquanto não venham. Aí, ó, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de responder essa pergunta. A pergunta é para você, meu amigo. Ó, a inovação é algo especial para o negócio. Mas, enfim, vocês acham que inovar demais é um erro? Pergunta ótima. Eu já fiz isso. Eu já cometi esse erro. Eu fui lá na frente, inovei demais num momento diferente e a gente fez o time, a gente até falou sobre isso antes. O timing errado para fazer. Muitas vezes o excesso de inovação, sim, a gente vive naquele limiar entre o comercial e o disruptivo. A gente tem que ficar ali, né? Para a gente conseguir fazer para o nosso. É só não perder o foco no público. É só não perder o foco em quem está ali. Se a gente não perder o foco, a gente não. Eu perdi o foco. Eu estou falando porque eu já perdi o foco. Eu já tinha aquele público. Eu quis inventar um comportamento de consumo que não existia ainda. Então, tem que ter cuidado com isso. E uma outra dica que é a seguinte: faz conta. Sempre. Número não mente. Você tem que fazer conta. Eu preciso trocar todos os copos do meu restaurante por copo plástico, que é mais barato? Faz conta. Será que vai ser mais barato mesmo? Achismo não é ciência. Essa frase eu vou tatuar. Vou tatuar no meu cox. Achismo não é ciência. A gente tem que parar de achar. Quanto menos a gente achar que achismo funciona, mais profissional a gente se torna. Mais perto do que deveria ser, a gente vai chegar. É verdade. Verdade. Né? Então, assim, é uma situação muito importante aqui. Sobre adaptabilidade e inovação, que alguém perguntou aqui em cima, o grande lance é o seguinte: ninguém melhor do que você conhece o seu negócio, cara. Ninguém. Ninguém. Muitas vezes eu chego num cliente e o cliente fala, mas me fala o que eu tenho que fazer. Não. Eu tenho que descobrir dentro de você
o que você precisa fazer. Uhum. Eu preciso te botar isso em você, cara. Você não é um reprodutor de ações que eu vou te sugerir. Você precisa, tem que fazer sentido, cara. As Verdade. coisas têm que fazer sentido. Se não fizer sentido, não faz nada, nada, nada. Então, tem uma outra pergunta aqui. Se abrisse uma hamburgueria hoje, você já daria foco no delivery? Cara, olha só, em varejo, existe uma expressão chamada omnichannel. Antigamente você tinha o canal de web e o canal físico. Aí passou a ter o omnichannel. Não existe mais o omnichannel. O omnichannel ficou para trás há anos atrás. Existe uma coisa só. Delivery não é um flanco que você tem que abrir. Você precisa ter o delivery, já precisava antes. Uhum. Quem já não tinha o delivery antes, já estava errado. Errou! Igual o Faustão fala. Acabou. Não é um flanco, cara. É uma condição sine qua non para o seu funcionamento. Então, assim, o foco tem que ser onde o seu cliente está. Uhum. Se o seu cliente... tem gente que fornece quentinha para presídio. Esse é o teu cliente, cara. O foco tem que estar lá. Uhum. Então, a gente precisa saber qual é o nosso cliente, entender o cliente e estar com ele o tempo inteiro. Criar esse vínculo. Tá? Sobre app próprio, última resposta que eu vou fazer, estou tentando correr para resolver. Sobre app próprio, existe um problema, porque as pesquisas indicam que os apps próprios as pessoas baixam para baixar um cupom e depois tiram do celular, porque ninguém tem mais espaço no celular para isso. Então, o que eu recomendo? O que eu estou recomendando para os meus clientes? Criar plataformas na web. Uhum. E estimular as pessoas a criarem só o atalho no celular. Uhum. Porque você entra no navegador e faz o pedido, entendeu? E, evidentemente, quando você tem o seu app próprio, a sua ferramenta de venda própria, via web, você tem condições melhores do que quando você tem no marketplace, como o vermelhinho lá do capeta ou o laranjinha lá do demônio, que são os capetas do nosso delivery. Nada, eu estou brincando, são fundamentais, são ferramentas fundamentais para a gente. Mas é importante que você entenda que precisa ter tratativas diferentes. Não é justo tratar igual os desiguais. Então, você tem um cara que está buscando você diretamente, esse cara merece mais carinho do que o cara que está te buscando através de outra pessoa. Você vai falar melhor com o cara que fala direto com você do que o cara que te manda um recado. Então, é mais ou menos isso, né? Essa é a minha indicação. É verdade. Olha só, temos 45 segundos para fazer o fechamento. Vamos lá, Igor! Eita! Então, pessoal, não perde tesão. É fundamental isso. Acho que se eu pudesse falar qualquer coisa, não perde tesão. Organiza, faz, estrutura, pensa, vira a noite pensando, estrutura, escreve à mão, que ajuda você a pensar, não só no computador. Pensa, estrutura, mas não perde o tesão. É fundamental que a gente entenda que as coisas têm que fazer sentido para a gente, para fazer sentido para o cliente. Se não fizer sentido, não faz diferença nenhuma para o cliente. Então, procura o dono do restaurante. Eu acho que o conteúdo desculpa o palavreado chulo, mas é fodarástico. Acho legal, faz assinatura, acompanha as coisas. Me acompanha também, porque eu também dou alguns conteúdos menos, mas eu também faço conteúdo, também faço mentorias online, consultoria. E se você achar que você precisa de ajuda, procura um consultor, alguém de perto de você, que possa te auxiliar nesse sentido. Porque não tem problema nenhum pedir ajuda. O problema é não pedir. Seu trabalho é foda, Igor. Obrigado aí pelo carinho, obrigado por dividir tanta experiência com a gente, tá? Tamo junto aí, você que assistiu. Eu te vejo no topo. Valeu! Abraço.